Inclusive... Peraí. Gente, eu só vou dar um conselho. Minha advogada tá ali, inclusive minha esposa. Se falar que eu roubo dízimo, vai ter que provar. Ah, então tá bom. Eu tô me entregando. Agora eu queria entender o porquê os feiticeiros, inclusive alguns cometem crime, que eu já vi no poste na rua, já vi na internet. Eu dou garantia do meu trabalho, que se eu fizer tal coisa, vai crescer financeiramente. Não existe garantia. Existe isso? Não, mas existe. Assim como você diz que na sua igreja existe pessoas charlatãs, na minha religião, na dele, então olha pra câmera e fala que essa placa, eu trago o seu amor em 10 dias, é de gente mentira, safada. É mentira. Então tá bom. De gente então que tá querendo tirar o seu dinheiro. Igreja evangélica, religião de matriz africana aqui, dá pra você receber, isso é safadeza, é errado. Que nem campanha da prosperidade da igreja evangélica. Isso! Igreja da teologia da prosperidade, você não existe. Então se você perguntar pra mim, o que você acha de quem pula, fica esses negócios doidos? Não na maioria das vezes a pessoa precisa passar com algum profissional da saúde mental, e em outras maioria é uma pessoa carente que quer se mostrar, assim como acontece com um cara barbado falar que é uma criança que tá ali. Eu não sou um instrumento ilógico a qual Deus me usa, tirando a minha vontade. A palavra do Senhor pra pregar alguma coisa. Porque a palavra do Senhor, ela vem da Bíblia, não vem do conceito do pensamento do ser humano. A Bíblia é a palavra inerrante do Senhor Jesus. Quando nós falamos assim, Deus está me usando para pregar a palavra dele, não é no sentido de instrumento, é no sentido que o Espírito Santo, ele que habita em mim, ele está falando através da palavra dele, mas não é que... É um instrumento muito ele não a mesma coisa. Fala pessoal, eu sou Israel Júnior, sou pastor, teólogo e educador físico, e hoje eu tô aqui no Redcast, aliás, que eu sou fã desde o início desse podcast, quem diria, para debater contra 25 macumbeiros. Bora lá, minha primeira afirmação é: o Deus da Bíblia nos chama para sermos filhos. Já as entidades da macumba chamam o pessoal para ser cavalo. Me ajudar aí na argumentação. E aí, bro, qual é o seu nome? Tudo certo, é Filho do Mistério. Filho do João. Mistério, legal. Bom, trouxe aqui pra não me perder no raciocínio, só pra ter algumas coisas. Deixa eu só dar o start aqui. Fechou. Aí, já era. Bom, o cristão no geral, vocês costumam utilizar a parte da filiação como se fossem maiorais, né? Vocês passam essa ideia de filiação como se a gente fosse tentando meio que jogar a gente lá pra baixo, ou quem acaba não acreditando com a igreja. Sua percepção. Ou tendo tal coisa. Não é isso. Então, eu vou ter a minha argumentação. Então, vai lá. Bom, a própria Bíblia fala que a filiação, ela não vai eliminar a mediação espiritual. Isso é que a gente entende. Onde fala isso? Na própria Bíblia, se tu pegar ela, tu vai ver isso. Deixa eu continuar. Bíblia não fala isso, vai lá. Tá, vamos lá. O Espírito Santo desce, né, através de um pombo, né, no formato do pombo, tendo essa representação espiritual mesmo. Então, qual que é o problema? O Espírito Santo desce só teologicamente corrigindo, ele desce em Atos 2. Tá. Na questão do pombo lá que você está citando, Mateus capítulo 3, é um simbolismo ali acerca do batismo de Jesus. Isso, mas exato. Depois você compra meu curso de teologia, você vai aprender, isso. vai lá. Não, acho importante pra gente ter uma boa argumentação, Demorou. Mas é isso aí mesmo. Fechou. Então, por que vamos supor, o Espírito Santo, a pombinha aqui, ela vai remeter a paz, a tranquilidade, a leveza, coisa nesse sentido. O cavalo, ele fala sobre força, sobre potência, sobre guerra, até através da história a gente vê isso. E qual que seria o problema da gente ser considerado um cavalo e vocês, os pombos? Alguém tem interesse em algum outro animal? Porque eu gosto bastante de cobra e coruja, por exemplo, tem uma representação legal. Salvo engano, o xamanismo é a religião mais antiga do mundo. Então a gente vê várias representações e as assinaturas dentro do Hoodoo que correspondem com tal potência. E por isso que a gente usa tais itens para pegar e tá fazendo algum feitiço. Então a gente entende vários pontos aí, né? Que não faz sentido. Tipo, o pombo é isso, o cavalo é aquilo. Qual que seria o problema da gente ser representado pelo cavalo? Então vamos lá, só para vocês entenderem, gente. Primeiro, Romanos capítulo 8, a partir do versículo 16, Romanos que tem 16 capítulos, Paulo vai sistematizar acerca da queda do homem e duas doutrinas fundamentais para o cristianismo que... Demorou? Duas doutrinas fundamentais para o cristianismo, que é a doutrina da justificação e da regeneração, que implica no que você falou, que nós achamos maiorais. Qualquer cristão verdadeiro vai entender que é um miserável pecador e só irá para o céu não pelos seus méritos, não por aquilo que ele faz, mas pelo que Cristo fez na cruz. E a ideia de cavalo... Então você iria peneirar? Peraí. Aí para eu concluir. Bom, todo cristão, ele vai para o céu... não pelos seus méritos, não por aquilo que ele faz, mas por aquilo que Cristo fez na cruz. Então a gente não se acha maior do que ninguém. Muito pelo contrário, nós somos miseráveis pecadores. E finalizando a ideia do cavalo, o cavalo é a ideia de uma entidade usar alguém. A Bíblia fala em Romanos que nós somos herdeiros em Deus e co-herdeiros em Cristo. Então nós não somos apenas instrumentos
usados. Nós somos mais do que isso, nós somos herdeiros porque nós fazemos parte de um reino. E em um reino nós somos príncipes, não cavalo pra entidade montar em cima. Vou dar play aqui. Tudo bem? Prazer. Laroiemel, Melissa. Lariamel. Laroiemel. Laroiamel. Laroiemel. Melissa. Laroiemel, isso, Melissa. Então vamos lá, Melissa. Bom, Israel, vamos lá. Quando a gente fala de cavalo, a gente usa essa linguagem como uma questão ritualística apenas. Não existe submissão nenhuma dentro desse contexto. Até porque Exu é ancestral. Não é nada relacionado à obrigação, a você ser ali usado ou você estar possuído. Peraí, a entidade que habita dentro, você frequenta cultos onde você é possessa? Não existe possessão pra mim. Não, o que é a entidade entrar dentro de alguém? Não, pra mim não existe entidade entrar dentro Qual de é a sua religião? Eu sou de Quimbanda. Você é de Quimbanda, tá? Sim. É porque o que eu vejo são pessoas até fazer voz de criança ou mudar a voz, ficar de olho fechado. Não. Quando o espírito ele tende a se encostar na gente, porque não existe nenhuma possessão, ele transmuta aquela energia através da gente com personalidade então que você perde o controle. Ali. Não perco o controle. Então, eu tô totalmente por que a voz muda? Porque ali é uma característica daquele espírito, simples assim. Falar com a mesma voz? Sim. Não tem a mesma voz. Eles mudam. Por exemplo, o que é o herê? O herê é uma criança. E aí a pessoa vai ficar... Criança sim, né? Bom, o herê em si é considerado uma criança. Então, é que eu vi vídeos, marmanjo de barba falando: oi, tudo bem, Gugu Dadá. Isso daí, então, na maioria dos vídeos que eu vi, na verdade é charlatanismo, o que acontece no neopentecostal. Mas vamos dizer que isso é verdade, que a pessoa não tem probleminha na cabeça dela, de um cara barbado imitar uma criança falando. Vamos dizer que isso... realmente é alguém encostando, usando a terminologia que você usou. Qual que é a lógica de uma criança que está num plano espiritual vir pra cá e se apegar com as coisas daqui ainda, como alguns até bebe? Tipo, o cara foi pra outro plano. Eu acho que você tá não criança, não criança. Algumas entidades. Não. Elementos de trabalho são elementos de trabalho. Não confunda as coisas, entende? Voltando ao que eu estava falando. Isso é apenas usado como uma linguagem ritualística. Não existe submissão, não existe possessão, não existe nada submissão? do tipo. Não. Então deixa eu terminar, por favor. Não, é porque assim, você tá falando uma mentira. Não, eu tô falando. Deixa eu terminar, eu nem concluí meu raciocínio. Não é que você tá falando que não tem submissão. A entidade entrou em você. A entidade, não tem Você faz o que você quer? Você sabe o que é chakras? Acho que não, né? Porque se você soubesse, você teria um básico conhecimento sobre isso. Não, deixa eu concluir. Então, basicamente, não existe submissão nenhuma. Quando você fala, Deus está me usando, Deus está falando através de mim, quando o Espírito Santo está se manifestando, você está sendo usado como instrumento mediúnico. Eu não e é exatamente a mesma coisa. Eu não sou usado. Não, se você está passando uma palavra de Deus? Posso falar? A maioria das pessoas fala assim, deixa Deus te usar, Deus te usa. Eu não sou um instrumento ilógico a qual Deus me usa... E por que tirando vocês a minha usam vontade, a palavra do Senhor para pregar alguma coisa? Porque a palavra do Senhor, ela vem da Bíblia, não vem do conceito do pensamento do ser humano. A Bíblia é a palavra inerrante do Senhor Jesus. Quando nós falamos assim, Deus está me usando para pregar a palavra dele, não é no sentido de instrumento, é no sentido que o Espírito Santo, ele que habita em mim, ele está falando através da palavra dele, mas não é que... É um instrumento mediúnico, é a mesma coisa. Então, terminando, o Espírito Santo não entra na gente na questão de psiquigrafar, ele me usar como se eu fosse um boneco. Não. Eu tenho consciência das minhas atitudes, entendeu? Ele me usa no sentido da palavra dele, da orientação que a Bíblia me dá. Então, eu não sou alguém um espírito que não tem nada o que fazer, foi para outro plano, ai que saudade de beber uma pinga. Dentro de mim, eu vou beber pinga, entendeu? Inclusive... Peraí. Gente, eu só vou dar um conselho. Minha advogada tá ali, inclusive minha esposa. Se falar que eu roubo dízimo, vai ter que provar. Ah, então tá bom. Então eu roubo dízimo? Eu sou ladrão? Não, você falou que eu tô me entregando? Posso ir? Então só cuidado só, tá? Tudo bom? Beleza, bro? Beleza. Vai lá. A afirmação é que na macumba a entidade chama a gente de cavalo e no cristianismo a gente tem outras terminologias também muito interessantes. O ponto aqui é o seguinte, a gente está falando sobre uma comparação simbólica de duas religiões diferentes, certo? Sim. Ok. Só que quando a gente pega a palavra de Deus, a Bíblia, a gente também tem outras terminologias interessantes. Deus chama de filho, mas ele também chama de servo, ele também chama de escravo e ele também vai chamar você de vaso, que é a representação mais próxima que a gente tem de quando alguém recebe o Espírito Santo ou tá cheio da palavra de Deus, certo? Então, como que a gente pode
pegar e menosprezar uma simbologia de uma religião, seja ela qual for, sendo que a sua religião também tem simbolismos, o qual a gente pode, né, olhar de forma pejorativa também, certo? Certo. Qual é o seu nome? Mago Régulo. Tá, Mago. O que acontece? Os símbolos que a Bíblia usa são terminologias para ilustrar algo. Eu entendi o que você quer dizer. Tal qual na macumba. O cavalo é para ilustrar algo. Isso. De fato, a ideia do vaso, que tem muito lá em Jeremias, inclusive, é a ideia de um vaso ser moldado pelo pai, é a pessoa ser transformada. A ideia do cavalo é a pessoa perder a consciência, porque é o que calma. O que você vê. Aqui se tem você me falar que a pessoa fecha o olho e... Oi, Zé, tudo bem? Vamos lá. O Zé começa a falar, a pessoa perdeu a consciência. Aqui é um ponto que é bem interessante que a gente precisa falar. Quando acontece um transe mediúnico, a pessoa está num momento de catarse religiosa, tal qual acontece catarse religiosa na sua religião. A pessoa não perde consciência. Não, você não pula, você não grita, você não tá... Não. Isso não acontece na sua religião. Não, peraí. Óbvio que assim como no espiritismo, tem as vertentes. Eu não sou neopentecostal. Então se você perguntar pra mim o que você acha de quem pula, fica esses negócios doidos... Não, na maioria das vezes a pessoa precisa passar com algum profissional da saúde mental. Em outras maioria é uma pessoa carente que quer se mostrar, assim como acontece com um cara barbado falar que é uma criança que tá ali. Oi, tudo bem, Gugu Dadá? Então... Terminou tudo? Tá. Bom, vamos lá. Você falou que vou abordar de uma maneira completamente diferente. Você disse que é teólogo, também sou teólogo e ateu. Você disse o Deus da Bíblia, correto? Em todas as afirmações. Qual? Por quê? Quando você vê lá no Velho Testamento, uma palavra muito utilizada, além de outras, mas a palavra é Elohim. Elohim é plural ou é singular? Primeiro ponto. Segundo ponto, a questão do Pai, ela já vem aparecer no Novo Testamento, onde Jesus confronta a religiosidade local que trabalhava um outro aspecto dessa divindade. Então, pare e pense nesse abismo teológico. O do Velho Testamento e a aparição de Pai já vem no Novo Testamento com um outro raciocínio. Pense um pouco nisso, pense em Platão e pense em Jâmblico. Beleza. Bom, você falou... Por exemplo, você citou Platão. Platão era ateu? Você provavelmente fez uma teologia de esquina, não foi? Da Shopee. Porque se não conhece Platão, que é pré-cristão... Não, peraí. Vocês estão dando risada, mas assim... Em que momento eu falei que eu não conheço Platão? Com todo respeito, eu acho que eu conheço mais do que você. Será? Eu falei que você citou Platão e não explicou por que você citou. Fiz um questionamento. Como é a minha vez? Segundo, você é ateu. Redcast, quando tiver um debate de ateu, você chama um amigo. Não sei nem o que você tá fazendo aqui. Vocês estão dando risada de um cara que não acredita no divino. Vocês não acreditam no divino? Eu disse, você acha que o ateu... Você acha que o ateu é sobre não acreditar no divino? Ou sobre questionar? Semanticamente, o que significa a palavra ateu? Exatamente, vai na semântica. Não a Deus. Esse é o significado. Negação do divino não quer dizer que eu tô tirando e desacreditando. O que significa ateu? Uma coisa é crença. Em Deus. Aonde? Mas eu disse que eu acredito em Deus? Exatamente. Esse debate é pra quem acredita em Deus. Dois polos. De Deus. Só existem dois polos? Só existe A e B? Não existe um meio termo? Você não sabe caminhar pelo meio, então isso quer dizer que você é um teólogo bosta. Alguém quer vir? Legal. Não, quero falar aqui. Ele tem todo o direito de me achar um teólogo bosta, né? Num debate entre cristão e macumbeiros, um ateu. O que eu vou falar disso? Peraí. O intolerante, ele tá falando fora da vez dele. Tranquilo, irmão? Na paz. Irmão, você vem questionar sobre ser filho cavalo, certo? É obrigação ou é um direito seu se você quiser ser filho? É obrigação minha ser filho? É um direito pra quem é filho, é normal. Eu tenho a obrigação de ser filho do meu pai? O seu direito termina onde o meu começa, certo? Me explique. Eu explico assim. Eu trabalho com algumas entidades, certo? A forma que você usa cavalo, de forma pejorativa, pra mim, é uma gratidão, você entende? Por que forma pejorativa? Não entendi. Porque você usou o Vocês termo usam vaso, o termo cavalo? Você usou o termo vaso pra especificar o que te era gratificante. Eu uso o termo cavalo pra me... como gratidão
ao que eu sirvo, certo? Tá bom. Então vocês usam o termo cavalo? Eu uso o termo cavalo. Então eu não Eu sou um cavalo de seu Zé, 2. Então você tá... Então, o que eu afirmei? Eu afirmei que no reino de Deus eu sou filho. Na sua religião você é cavalo. Sim. Eu quero ser filho e você é cavalo. Por isso eu não sou filho de ninguém? Em que momento saiu isso da minha Por isso eu não sou filho de ninguém? A pergunta é, por isso eu não sou filho de ninguém? Não sei. Eu sou cavalo de alguns e filho de alguns. Quem falou que a gente não tem filhos? Que a gente não tem pai? Quem? Meus orixás são meus pais. Meu pai eu é Deus. Eu sou cavalo dos Você tem vários pais. Você tem vários pais. Eu tenho alguns. Então, eu só tenho um pai só. Aí é um problema seu, certo? Você tem Não é um problema. Só. Não é um problema. É porque o meu pai, ele é suficiente. Que eu não preciso ter um acha? pai pra dinheiro, ter um pai pra saúde emocional. O meu pai é suficiente em tudo. Israel, ele é o supra-sumo, entendeu? Na sua percepção, que são as entidades, Israel? Hã? Na sua percepção, que são as entidades? No meu entendimento, as entidades vêm da palavra identidade, são seres que têm uma identidade e se comunicam com os vivos. Já viveram na Terra. São almas que foram embora e voltam pra tentar evoluir e ajudar o próximo. Mas por que não foram... Peraí, vocês acreditam em céu e inferno? Na tua percepção... Qual que é o seu destino? Na tua percepção, o meu destino, eu vou evoluir. Depois daqui a gente vai descobrir. Ah, mas vai evoluir e ficar voltando pra se comunicar com quem tá vivo? vivo? Se eu errar, você acha que tá certo? Você acha que a sua vida é... Você acha que tá... Você tá aqui pra quê? Você tá aqui pra quê? Na vida. Pra glorificar Deus. Sim. E pós aqui é o quê? O que você vai fazer pós-morte? Pós aqui eu vou viver o reino milenar com Cristo. É isso. É isso. Você não tem nenhuma falha, você nunca errou. Hã? Você acha que você já corrigiu suas falhas por estar só com o seu Deus? Eu sou o pior dos homens e o pior dos pecadores. Então você tem salvação? Nenhum de vocês já pecaram mais do que eu. Você tem salvação? Sim, é porque é pela graça. Você tem salvação. Não é pelos meus méritos. Você tem salvação, você acha? Hã? Você acha que tem salvação? Você tem certeza? Cristo, eu tenho certeza da minha salvação por Cristo. Quando Deus falou contigo? Através da palavra dele. Quando ele falou contigo? Quando eu era ateu. Quando Deus falou contigo? Quando você viu Deus? Cara, você pergunta, você tem que me ouvir. Tá. Quando eu era ateu, Deus falou comigo. Quando eu era ateu, ok? Deus se revelou pra mim através da palavra dele. Ele mudou a minha vida e eu não preciso ter vários deuses. Eu tenho o único Deus, criador dos céus e da terra. Ele é suficiente e não divide a glória dele com ninguém. O meu culto é a um, não é a vários. Licença. Tudo bem? Prazer. Tudo bem, prazer. Vamos lá, começando. Beleza. Saindo um pouco do modo figurativo, que vocês usam o termo cavalo, das entidades andar sobre a gente. Não somos nós, vocês usam. Sim, correto. Somos cavalos, sim. Só que vem de um outro termo. O cavalo vem de cavalu, com K. Um termo banto. Esse termo banto vem de matriz africana. Assim como tudo que vem de matriz africana é sempre egocêntrico, é sempre rejeitado. Traz muito medo, né, para as pessoas. E tudo isso é usado em uma forma, vamos dizer assim, pejorativa. Você sabe que, só te falando, não traz medo porque, primeiro que na África tem mais cristãos do que a religião de vocês. Não, isso daí é um dado. E outro dado também, a primeira Bíblia, até mesmo, se não me falha a memória, antes da Vulgata Latina e da Septuaginta, é a Bíblia etíope. Sim. Então, o cristianismo chegou na África também e os africanos são amados por nós não temos medo de nenhum termo de lá. Não, sim, com certeza. Mas eu digo assim, não de vocês, mas de várias pessoas da religião também que participa da tua, vamos dizer por assim. O termo cavalo, como eu disse, ele vem de banto. Assim como o termo médium, ele vem do kardecismo. E tudo que vem de matriz africana é rejeitado, é renegado, é questionado. A palavra questionado eu concordo, porque, de fato, um idioma diferente, costumes diferentes, sim, vai haver esse questionamento. Até no cristianismo, quando você faz missão, em algumas tribos, ou até da África, sim, ou tribos indígenas, cristãos mulheres, por exemplo, que mostram seus seios e não é sexualizado lá, sim, por conta de uma cosmovisão, de uma cultura. Isso. Então, até quando você vai evangelizar, tem simpósio, tem sim, curso para você saber lidar com aquela sim, cultura, sim, respeitando aquela cultura. Isso. O cristianismo, ele não é uma imposição, porque nós somos a religião do livro. Sim. O que nós vemos, por exemplo, neopentecostais que me criticam por fazer esse debate, que falam, você tem que estar amarrado em nome de Jesus, que eu não posso conversar com você, ou até sentar numa padaria, num restaurante e ser o seu amigo, conversar, sim, porque parece que não, mas eu converso com algumas pessoas que sim, estão aqui, inclusive pelo WhatsApp. Sim. A questão é, os falsos crentes ou as pessoas que pegam um livro e fazem barbárias, não significa que a Bíblia ensina isso. Por exemplo, eu sempre falo isso, eu dou esse exemplo aqui. Uma vez, eu voltando da igreja, era dia de parada gay, e eu não sabia. Eu fui assediado por travestis dentro do ônibus.
Você já pensou se toda travesti olhar e falar, você é assediadora, você... Eu não posso generalizar. Sim, então, quando as pessoas falam assim, você rouba o dízimo, eu não defendo a ideia do dízimo. As pessoas nem me estudaram, as pessoas que... Eu sou contra o dízimo. Na verdade, esse debate aqui eu vou apanhar de quem é macumbeiro, só que eu vou apanhar mais de evangélicos. Inclusive, eu tive muitos seguidores e tenho... pessoas que são da religião de matriz africana, mas do meu debate, o primeiro, falou assim, eu respeitei a sua postura e quem foi grosso com você lá não representa a religião de matriz africana. Então eu quero afirmar aqui que as pessoas que têm medo, as pessoas que têm preconceito, ao invés de ter uma conversa com você e ter um conceito firmado, não representam Jesus. Ele falou, quem não tem pecado que atira a primeira pedra. Jesus, ele conversou com aqueles que estavam sendo rejeitados pela sociedade. Sim. O evangelho, ele não é uma religião, ele é um lifestyle, é um estilo de vida. Então, o porquê as pessoas ficam bravas? Porque elas querem me atacar, só que não conseguem, porque eu vivo aquilo que tá no livro, não no senso comum das pessoas. Beleza, brother? Qual é o seu nome? Eu sou Felipe. Felipe, prazer. Vamos voltar ao tema aí, né? Bora que lá, essas paradas vão acontecendo e vai cada um para um lado. Pode crer. Na sua colocação, você coloca como se o filho fosse mais importante do que um cavalo. Não? Então qual é a representatividade disso? Porque assim, você colocou de uma maneira, pelo menos que eu entendi, não sei vocês, pejorativa. Que nem você fala. Na Bíblia tem que Deus compara ao vaso também, né? Naquela época, o vaso por ser moldado. Sim. Hoje, o vaso serve pra cagar. E aí? Você entendeu? São momentos, são colocações, são visões de momento. Essa é a parada, entendeu? Eu não sou contra você, eu acho que cada um tem que ter a sua visão. Posso só corrigir uma informação? Não, deixa eu só... O vaso que serve para defecar... desculpa a palavra aí. Não é o mesmo vaso que a Bíblia fala. A Bíblia tá falando de um vaso de lavar as mãos, de beber água. De ser moldado. É um anacronismo, porque esse vaso que você tá falando foi criado posteriormente. Então, só uma correção histórica. Exato. Então, mas é exato. Olha o que você tá falando. É exatamente isso. A entidade que fala que o filho é o cavalo, porque eu também tenho entidade que me chama de filho. Né? O meu preto velho me chama de filho. Não, tudo bem. É porque quando você pesquisa, tem pessoas de religião de matriz africana que falam, o meu cavalo que se apossessa de mim. Então, pessoas da sua religião... Então, faça uma autocrítica. Você da nossa religião... Só te corrigindo, não são pessoas. Existem entidades que se referem ao filho como cavalo. Você tá certo disso. Então, não contém nenhuma mentira. Exato. Então, só que nem você falou, sobre um contexto momentâneo, de tempo. A Bíblia foi escrita há 5.000 anos, né? Os primeiros livros. Eu não sou teólogo, se eu estiver errado, você me corrija. Sim. Mas foi colocado ali como vaso, mas hoje, quem molda vaso? O vaso é feito pra defecar, que nem você falou. Aí seria canalice minha vir aqui e falar. Ainda tem os oleiros que moldam os vasos. Exato, mas não que nem era antes, que tudo era feito manualmente. Mas você entendeu? Eu vim aqui hoje, com a minha visão de hoje, e falar que Deus falou isso porque... Qual é o seu nome mesmo? Eu sou Felipe. Felipe, o que é ser um cavalo, então? Vamos lá. O cavalo é quando você recebe a entidade e ela trabalha através de você. Você sai fora de si? Não tem isso, mano. Então por que muda a voz? Porque aí vai colocar o arquétipo da entidade. Por exemplo, o Espírito Santo, ele habita em mim. Sim. Eu não tô mudando a minha voz. Mas você não é macumbeiro, irmão. Você é a sua religião, você entende? A sua religião funciona de um jeito, a minha de outra. Não, essa então, eu tô te fazendo uma... É óbvio que eu não sou macumbeiro. Isso. É por isso que é um debate. Exato. Mas a questão é... O Espírito Santo, ele mora dentro de mim, o Espírito Santo é Deus. Deus mora dentro de mim. De todo mundo. Não. Sim. Querendo ou não, sim. É porque assim, o Espírito Santo, ele diz, ele sendo Deus, que não divide a glória dele com ninguém. Quando você presta culto pra outra pessoa, você tá dividindo a glória. Mas que Deus, entende, meu irmão? O da Bíblia. A Bíblia. Então, o Espírito Santo da Bíblia não habita em você. Existe... Você que tá dizendo. É você que tá dizendo. Você é Deus? Você acredita na Bíblia? Você é Deus? Que Deus, se Deus falar pra mim isso... O Espírito Santo... Mano... Calma, gente, calma. Vamos, isso não é um programa de auditório. Mas, acabou, mano. Obrigado aí, desculpa se eu te ofendi. É nóis, mano, tamo junto. Minha afirmação agora é, quer crescer financeiramente, estude empreendedorismo, ao invés de fazer macumba. Olha ele aí, isso daqui eu tô enjoado de debater. Tá bem, beleza, irmão? de Claire? Como é que você tá? Aprendeu a falar meu nome em Yorubás? Cara, eu só aprendi o de Claire. O outro é Babá e Fatobá. E Fatobá, vou aprender ainda. Mas vamos lá, acerca da sua afirmação, eu queria fazer uma outra pergunta em cima dela, mas quem disse que a gente não estuda empreendedorismo? Não sei, quem disse isso? Você afirmou que é melhor eu afirmei que ao invés de fazer macumba, tem que fazer empreendedorismo para crescer financeiramente. Você discorda disso?
Eu acredito que a gente precisa fazer tudo. Macumba e empreendedorismo. Tem que fazer os dois, né? Então, tem que fazer a fé é um veículo para ganhar dinheiro? Como que funciona? Não, a fé, para alguns, ela pode ser um veículo para ganhar dinheiro, mas só que... Você lembra uma vez que eu expliquei para você um pouco da simbologia da palavra axé? Axé significa orixá, entidade, abençoe o meu esforço. Quando eu falo do meu esforço, o empreendedorismo está no meu esforço, porque se eu não for competente para abrir um empreendimento, eu não consigo prosperar. Então, tipo, o ateu, ele não consegue prosperar financeiramente? Não, consegue, mas então, aí ele... precisa de fé para ser próspero financeiramente. Mas e o esforço? E o esforço? Não, a Bíblia fala, esforça-te que eu te ajudarei. Todas as vertentes, até o ateu. Exato, só que eu tô perguntando, o ateu, você falou assim, tem que fazer macumba e estudar empreendedorismo. O ateu, ele só vai estudar empreendedorismo. Vai ser próspero também. Só que então o macumbeiro, ele pode, através da macumba, ele dar tração em alguma potência da vida dele, inclusive na financeira. Então ele pode abrir caminhos, Exu trabalha com abertura de caminhos. Então o macumbeiro, ele vai ser mais próximo financeiramente do que o ateu, por exemplo? Se ele for competente, sim. Senão, não. Mas a grande questão é, quando a gente trabalha nessa vertente, de você fazer macumba, isso não quer dizer que você não tem que estudar. Inclusive as entidades cobram que a gente estude. Bom, acho que houve uma confusão. Em nenhum momento eu falei assim que o macumbeiro não estuda empreendedorismo. Existem muitos empreendedores que são de religiões espíritas, de matriz africana, tá? O que eu falei é, estude empreendedorismo para crescer financeiramente, ao invés de fazer macumba, ao invés de dar o dízimo na igreja evangélica achando que Deus é uma bolsa de valor, que você dá o dízimo, você vai ficar rico, igual alguns falsos profetas ensinam, ao invés de sacrificar no altar, que o termo altar já é errado, o termo é púlpito, o termo altar invalida a morte de Cristo na cruz. Então, não escute os falsos profetas, escute quem tem seriedade com a Bíblia. Beleza, brother? Qual é o seu nome? Guilherme. Caramba, Guilherme tipo o Exterminador do Futuro, mano. Pô. Aí sim, hein? Vai lá. Então, irmão, primeiro eu gostaria de entender o que você quer dizer exatamente com isso. Porque, assim, se fazer macumba não vai fazer com você... Na verdade, assim... A questão do empreendedorismo. Se fazer macumba não é necessário para você ou empreender ou até... quando você... Pô, desculpa. De boa, mano. Relaxa. Tá bom, vamos lá. Então você quer dizer que estar e participar de uma igreja vai fazer com que você cresça mais de forma próspera, ganhe mais dinheiro do que qualquer outra religião? Então, eu falei aqui na questão financeira. A prosperidade abrange bem mais do que finanças na Bíblia. Com certeza. Entretanto, porém, todavia, o evangelho, a pessoa que vira adepta do evangelho, ela deixa de beber. Ela já economiza. A pessoa ela deixa de ter várias mulheres. Ela já economiza. Ela deixa de fazer um monte de filho, cada um de uma mulher diferente. Ela já economiza. Sim. Então, o estilo de vida que o evangelho promove, a pessoa economiza automaticamente. Perfeito, irmão. Mas você concorda comigo que existem outras religiões também que trabalham da mesma forma? Por exemplo, no budismo, no hinduísmo, existem outras vertentes, outras bases teológicas que também fazem com que você adote esse tipo de comportamento. Sim. Até mesmo na Umbanda, no Candomblé, as próprias entidades falam que nós não devemos trabalhar com os nossos vícios para... Entendeu? Prejudicar o nosso corpo. Aquilo que é uma hipocrisia, né? Não, vamos lá. Que a própria entidade bebe? Então, quando a entidade bebe, é um instrumento de trabalho. Tem todo um fundamento por trás disso. Não é uma questão de vício. O médium em si, ele não necessariamente precisa ser uma pessoa que fuma, que bebe. Por exemplo, eu não bebo e eu não fumo. Quando eu estou incorporado com uma entidade, ela utiliza daquilo como uma forma de instrumento de trabalho. Você bebe e fuma quando você está incorporado? Muitas vezes eu não bebo. Quem bebe são as entidades, correto? Para executar... Não. Se ela precisou do seu corpo, ela tá usando o seu corpo para beber. Sim, exatamente. Mas é como uma forma de trabalho. Não sou eu que estou bebendo aquilo para um livre... por um hedonismo. Entende o que eu estou falando? Fisiologicamente, você está bebendo. Exatamente, sim. Mas o sentido... Calma, vamos lá. Não, mas não é um hedonismo, tudo bem, é um sentido religioso. Mas você está bebendo. Sim, mas seu fígado vai estragar. Não necessariamente, vamos lá. Não, eu queria perguntar aqui... O Gui, ele falou aqui, gente... que não é ele que bebe, é a entidade. Saiu até um pouquinho do tema, mas vamos parar para pensar um pouquinho. Uma pessoa que está há 10 anos e pelo menos um final de semana a entidade usa ela e essa pessoa bebe, eu duvido, eu mudo de religião, abandono o evangelho, se fazer um exame e o fígado dela estiver saudável igual o meu. Não tá, fisiologicamente a bebida tá afetando o corpo dele.
Isso daí é fisiologia, meu Deus do céu. Não é a entidade que bebe. Pelo amor de Deus. Vários testes te explica como, depois a gente conversa. Por favor, me prova. Deixa eu dar o play aqui. E aí, Lady? Você tá bem? Tudo bem, tô com saudade de mim já, né? Vamos trocar? Vamos, agora. Então demorou, bora trocar. Bota meu crucifixo. Coloca meu bote do seu pescoço. Não falei que ia colocar? Eu coloco agora. Então porque coloca. uma feiticeira anda em qualquer chão. Vamos aplaudir ela. Se o seu Deus não é forte o suficiente, o meu diabo é. Não, mas o meu Deus não vai fazer nada contra você. Coloca os dois. Você vai usar mesmo? Com toda certeza. Então é seu, de presente. Meu presente pra você. Muito obrigado. Deus abençoe. Muito obrigado. Como eu sempre digo, o demônio, ele é muito sagaz. Ele faz uma feiticeira andar em qualquer chão. Como você diz que a macumba não anda junto com o empreendedorismo? Uma coisa é você falar assim, se eu beber só água, eu não preciso me alimentar. Uma coisa não desvincula da outra. Por que uma coisa não desvincula da outra? Porque aquilo vai ser a minha fé e ele vai me impulsionar de alguma forma. Assim como você tem a sua fé, você ficar com a bunda sentado no sofá, a sua vida vai ser uma merda. Então, o que a gente faz é pegar nosso axé, é pegar nossa energia, é pegar a nossa vitalidade, é pegar aquilo que a gente acredita, aqueles que andam com a gente, e usar isso, cuidar Então deles você tá falando de uma que é um forma. conjunto. É um conjunto. E o ateu que não tem fé? O ateu que não tem fé... Ele não prospera financeiramente. Lógico que ele prospera, Então não porque precisa ele da fé. acredita... Você acredita na energia hermética? Não. Que é aquilo... Então... Discordo completamente. Então, tá, tudo é energia, tudo é movimentação. Aquela energia que você acredita vai fazer a movimentação na sua vida. O seu Deus que você acredita, ele faz uma movimentação na sua vida porque ele é uma energia que você trabalha. A macumba que eu falo não é nem do instrumento musical, que semanticamente é de onde vem o nome, mas quando eu falo macumba, gente, eu tô me referindo ao feitiço. O cristão instruído, o cristão bíblico, não essas patacoaiadas que a gente vê por aí, o cristão, ele usa a Bíblia e a Bíblia dá ensinamentos, é um instrumento para a nossa vida. Beleza. E eu dei exemplos aqui que só do cristão se abdicar de algumas situações, ele já vai economizar financeiramente. Sim, quem disse que agora eu queria entender o porquê os feiticeiros, inclusive alguns cometem crime, que eu já vi no post na rua, já vi na internet, eu dou garantia do meu trabalho que se eu fizer tal coisa, vai crescer financeiramente. Não existe garantia. Existe isso? Não, mas existe. Tem gente que faz como isso. você diz que na sua igreja existe pessoas charlatãs, na minha religião, na dele, então olha pra câmera e fala que essa placa, eu trago o seu amor em 10 dias, é de gente mentira, safada. É mentira, então tá bom. de gente então que tá querendo tirar o seu dinheiro. Isso é mentira e eu falo com cada consulente meu que senta na minha mesa que isso é uma farsa. Você quer cair num golpe, quando te derem um prazo, você já sabe que a pessoa é uma mentirosa. Começa por aí. Não, tudo bem. É porque a fé da Bíblia, ela ensina o quê? Ela ensina que o sol nasce pro justo e pro injusto. Pro injusto, exatamente. O sol nasce para todos. Sim. O que a Bíblia está ensinando? Bens materiais não depende de fé. Você tendo fé, é óbvio que tudo que você for fazer vai ser para honra e glória do Senhor. Agora você fazer feitiço ou sacrifício, que muitas igrejas evangélicas fazem, para obter algo em troca, Deus ele não faz barganha. Deus ele não faz troca com ninguém. E o jejum? Nós não vamos voltar porque isso daí... Não, vamos voltar. Você quer falar de jejum? O jejum é uma barganha, é uma prática. Eu te dou isso para ganhar dinheiro. Quantas pessoas falam, eu preciso pagar tal coisa, eu estou jejuando para Jesus. Porque entendeu errado o jejum. Porque entendeu errado o jejum. Mas entendeu errado o jejum. Isso. Uma coisa é jejum, outra coisa é propósito, outra coisa é voto. E a Bíblia fala dessas terminologias. A questão é, quem quer crescer financeiramente, ao invés de fazer macumba, fazer feitiço, estuda empreendedorismo. Se vocês falarem que é os dois juntos, o amigo, por exemplo, que é ateu, ele já tá fora, porque ele não precisa fazer feitiço, porque ele não acredita, ele é ateu. Sim, mas ele acredita numa energia. Agora eu posso te fazer uma pergunta. Mas se ele é ateu, ele acredita em energia? Você vendendo isso, você não acaba que você tá virando um coach da macumba, do cristão? A palavra coach significa treinador. Se for coach, é pregar o verdadeiro evangelho, que fala mal. Se for coach, Opa, perdão, Saulo. Se for coach, é propagar o verdadeiro evangelho, que ensina que o evangelho não é uma boa proposta, mas sim uma boa notícia. A notícia é essa, que Jesus morreu por nós que somos miseráveis pecadores, e não fazemos por mérito feitiços e coisas que vão elevar a gente não é salvo pelo que a gente faz, a gente é salvo por o que Cristo fez.
Bom, se for coach a ser isso, pode me chamar de coach, beleza? Então, ótima. Tá bom. Como você gosta muito de pessoas estudadas, né? É muito importante para você. Eu trouxe alguns estudos aqui que eu fiz. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu acho que todo mundo vai concordar que Exu não gosta de gente preguiçosa. Exu não te dá nada de mão trocada, tá? Exu não faz troca. Fazemos trocas Então com a pronto. nossa energia. Então é errado. Ele não gosta de gente É preguiçosa. errado. Vamos lá. O meu Deus não faz troca com ninguém. No seu Instagram, já que você gosta muito de estudar, você tem até uma profecia que você colocou lá. Parece bem uma profecia. Você chama os nossos Exus, as nossas pombogiras de profetas mentirosos, Que falsos significa profetas. profecia? Vamos lá. Não foge do tema, por favor. Vamos continuar. Não, você falou. Você falou de lá. profecia, você Vamos sabe o lá. que significa profecia? Você colocou assim, Deus já sabe, Israel vai vencer. Ele veio falar com você Eu sobre falei isso? Sim, tá no seu Instagram. Cadê? Então prova. Prova. Entra no seu Instagram, Eu rola o seu falei, feed. Sim. Deus já sabe, Israel Sim, vai vencer? Então sim. vamos ver então. Só rolar aí no Tem seu isso no meu Instagram, Instagram? por favor. Quem quiser ir rolar. Não, pesquisa. Então acha aí. Eu não vou ficar mexendo Sim. no celular aqui. Desrespeito com a produção. Aí o Júnior nunca mais me chama. Deus já sabe, né? Israel vai vencer. E aí a gente volta. Eu coloquei isso? Sim, você Eu pode... escrevi isso? Sim. Depois se a produção quiser e Por você favor. quiser colocar no corte, você pode colocar. Agora, Então tá bom, voltando vamos pro lá. tema, Exu não gosta de gente preguiçosa. Todos os dias ele te dá Exu caminho. faz troca? Fazemos trocas energéticas, é isso que você Exu faz não... troca? Então ele é fazemos preguiçoso. trocas. Ele é preguiçoso porque ele trabalha na nossa vida com trocas. Ele não gosta... Meu Deus trabalha com graça, não com troca. Então o seu Deus trabalha com trocas. Não, com graça. Com graça. Isso. Barganha, você tem que jejuar. Bom, vamos lá. Vai lá. A Bíblia, ela nunca apresenta a prosperidade como um fruto exclusivo, né? A gente tem ali Peraí, não tô ouvindo aqui o que ele tá falando. O pessoal tá conversando, não tô ouvindo. Bom, a Bíblia nunca apresenta a prosperidade como um fruto exclusivo da crença correta, né? Vamos lá. A gente consegue entender que a prosperidade a gente atrai através de 3 circunstâncias: sabedoria, estratégia e as circunstâncias. Sobre a sabedoria, Salomão pediu ali para ter a sabedoria para ele ficar rico. Salomão adorava qual Deus? Não sei. Sinceramente, não sei. Ele adorou Mas eu Deus tô da trazendo o que Bíblia, está na depois sua ele se Bíblia. corrompeu verdadeiramente. Tá. Sim, isso é verdade. José, ele organizava ali os grãos, né? Então tem relação com a José estratégia. adorava qual Deus? Não, eu não sei quem adorava. Eu só tô... Mas você tá citando, não sabe que ele adorava? Tá na tua Bíblia, não é a tua verdade? Ah, então ele adorava o Deus da Que Bíblia. autoridade você é pra sangrar as escrituras sagradas? A Bíblia não é minha verdade. A Porra, Bíblia como? é a verdade, não é minha. A Bíblia é a verdade. mas faz parte da sua verdade. Tá, então como quem não você é a minha verdade. A Bíblia é a verdade pra qualquer pessoa, até Não, pra quem pra mim não rejeita é. ela. Eu não acredito. Não, é a verdade, você só É a rejeita. sua Bíblia, minha não. Então não é eu a sou minha obrigado a Bíblia, acreditar. É a Bíblia, só. Não. É a palavra de Deus. A sua Bíblia. Eu não acredito, mas tá tudo certo, tá tranquilo. Você não acreditar, Não. Você não acreditar que a parede é Provérbios branca, não vai fazer da exalta- parede azul. Provérbios não exalta o planejamento? Cita Provérbios. Mas qual que é o problema planejar? Eu sou a favor. Mas eu tô te falando das coisas que... Gente, eu sou a favor de planejar, por isso que não tem que fazer macumba. Tem que estudar empreendedorismo, meu Deus do céu. Bom, voltamos. Vai lá. Bom, Israel, eu vim de uma família evangélica. Eu entrei na macumba depois de muito tempo. E a primeira vez que eu comecei a ter dinheiro na minha mão, eu tinha 16 anos. Eu fiz 20 mil, 24 horas. Porque eu tive o meu esforço, a minha dedicação e o meu estudo. Sim. Quando eu entrei na macumba, nada mudou. Sabe por quê? Porque o meu Exu nunca me deu nada de mão beijada. Ele sempre deixou muito claro que eu tinha que ir lá e correr atrás, porque ele não ia fazer Ele isso faz por troca? mim. Não, não tem troca. Eu faço agradecimentos fala pra câmera. a ele. Exu não faz troca. Não, Exu faz troca para quem quer. O ser O meu humano Deus não faz vai troca, atrás. meu Deus é pela graça. O ser humano vai atrás de Exu para fazer o que ele Eu quer. vou atrás de Deus porque eu amo ele, não porque ele pode me dar algo é em a sua troca. escolha. E Eu todo vou mundo tem atrás de Deus escolha. por amor, não por Qualquer um troca. tem uma escolha. O assunto Não não, é faço esse. troca. A troca não Esse está é o assunto, sendo é mencionada no empreendedorismo. assunto. O tema é empreendedorismo e macumba, apenas. Socialista Então, não assim, trabalha. Quando eu comecei a fazer macumba, nada mudou na minha vida. E hoje eu tenho exatamente a mesma estabilidade financeira porque eu me dedico, porque eu estudo. Então, ela veio aqui, ela falou eu. O evangelho não fala eu. O evangelho fala pra ele, por ele e dele são todas as coisas. A gente não agradece a nós mesmos, a gente agradece a Jesus Cristo. Esse é o evangelho. Israel, vamos lá. Pra eu ter o que eu quero na minha religião, eu preciso trabalhar, certo? Eu tenho meu empreendimento, eu trabalho diariamente. Quando você vai pra uma guerra, o empreendedorismo é uma guerra, você sabe, não sabe? É uma guerra diária que a gente tem que estar sempre vencendo. Contra o comunismo. Qual é o seu elmo? Hã? Qual é o seu elmo, a sua armadura? Minha armadura? O que te protege? Jesus, que tá lá em Efésios Correto. 6, parafraseando o que tá em Isaías. Correto. O que te protege, você escolheu o seu elmo, certo? Eu escolho Ele me o meu. escolheu, não escolhi. Tá bom. Ele me escolheu. Deus é uma escolha, não a minha. Deus Tá me bom? escolheu. Então Muitos tá são bom. chamados, mas poucos são escolhidos. Ouça, o meu elmo,
A minha armadura são meus Exus, a eles eu alimento, certo? Aí você falou do rapaz que é ateu. Seu Exu precisa ser alimentado? Eu alimento, claro que precisa. Ele Deus não precisa, Deus é suficiente. Tá tudo bem sobre o seu Deus. A questão é, o ateu, um soldado sem armadura, ele consegue ir pra guerra? Um soldado sem armadura, ele consegue ir pra guerra? Consegue. Consegue. Se ele for melhor com armadura ou sem armadura, ele consegue ir pra guerra, não consegue? E ele consegue, não sei se ele vai desempenhar bem. Mas se ele consegue ir... Consegue. Perfeito. Você escolheu ter sua armadura. Eu escolhi ter a minha. Qual é a sua guerra? Diariamente, empreendedorismo é diariamente. Eu tenho meu barco, eu trabalho diariamente, todo dia, todo santo dia. Hoje eu vou sair daqui e vou pro barco trabalhar. Qual é o seu exército? Meu exército? Minha família, meus filhos, minha mulher. É? Isso. Então, empreendedorismo não tem nada a ver com religião? Não necessariamente. Não. É o que me dá força pra continuar. Mas você nem falou de religião. Você falou minha família, por isso que você luta, que você batalha. Claro. O ateu também tem família e ele não precisa de religião pra fazer dinheiro. É isso que eu tô falando. Tem um monte de gente que fala, eu vou fazer macumba porque o meu Exu me dá em troca. Eu vou pra igreja porque eu amo Jesus, não pra receber algo em troca. Eu não sou interesseiro. Jael, não tem como a gente fazer uma barganha se a gente não tem potencial. Mas é barganha. Você defende... Você acabou de ver a sua amiga aqui... falando assim, o meu Exu, eu dou e ele me dá em troca. Mas se você não tiver potencial... pra ter algo em troca. E se você não tiver potencial? Essa é a questão. Você tem que ter o mínimo de potencial. O vitorioso, ele tem potencial pra ser vitorioso. Com aljava, com armadura ou não, certo? Você escolheu a sua armadura, Eu vou citar um filósofo ateu, o Luiz Felipe Pondé. Ele não acredita em Deus. Ele é um cara vitorioso em várias áreas. Isso. Ele estudou empreendedorismo, estudou filosofia. Então, o que eu tô falando é, as pessoas que tem na igreja evangélica, tem na católica e também tem na macumba, só que a diferença é que a Bíblia não ensina a fazer troca. Algumas pessoas interpretam errado. Vocês falam claramente, o meu Exu é troca, eu dou, ele me dá de volta. A maior tristeza é acreditar que a sua armadura é melhor que a minha. Você entende? Não, é que... Talvez eu seja melhor guerreiro. Não, isso eu tenho que explicar. Eu não acredito que a minha armadura é melhor do que a do amigo. Eu acredito que a minha armadura é a única que existe. É isso que eu tô falando. Não existe armadura de Exu. Entendeu? Os gregos criaram os deuses conforme a sua imagem e semelhança. Deuses que faziam sexo, deuses que bebiam muito. É a mesma coisa que eles criaram. É o que o Paulo ensina na segunda epístola de Coríntios, se não me falha a memória. Criar os deuses conforme a sua imagem e semelhança. Então vamos lá, o próximo então? Próximo. Irmão, eu vim te dar parabéns porque você achou uma verdade universal. Ninguém aqui concorda que pra ser próspero adianta ficar fazendo qualquer coisa durante a religião. Beleza. Aqui, parabéns. E segundo ponto que eu queria falar, a palavra magia vem de magi e mago, significa conhecimento. Se você concorda que você tem que estudar pra ser próspero, você tá fazendo magia também. Só isso. Por favor, 30 segundinhos. Não. Mano, 15 segundos. Gente, posso falar? Gente, que malabarismo semântico o cara usou aqui. Só isso. Vai lá, brother. Vamos lá. Então, eu queria falar que eu sou uma pessoa que eu faço o empreendedorismo antes até de eu entrar dentro da religião. O que eu vejo do que você está falando? Eu não acredito que você, para prosperar, necessariamente, financeiramente, você precisa ter uma religião. Então você é contra esses trabalhos de troca. Calma, vamos lá. Fiz uma pergunta. Porque tá no tema. As pessoas que falam assim, faz o trabalho comigo, você vai crescer financeiramente, é R$59,90. Tô dedurando ninguém, tá? Vai na internet depois, vai lá. O que eu tô falando é o seguinte, a religião é algo que cada povo, em uma determinada área do mundo, tem a sua. E cada um pode utilizar isso como um instrumento de lapidação interno para adquirir autoconhecimento, para que você consiga prosperar em qualquer área da sua vida. Você fica falando sofismo. Vamos pro povo entender, é sofismo isso daí. Por que seria sofismo? Você sabe o que é sofismo? Sim. O que conhecimento, amor ao conhecimento. Conhecimento, correto? Não, isso, amor ao conhecimento é filosofia. A palavra sofismo. Quem era sofista? Sofia. Tá, deixa pra lá. Fala. Deixa eu falar. Vamos lá, o tema é, pra ficar rico financeiramente, pra ter dinheiro... Tem que ser o seu Deus. Não, pelo contrário, tem que estudar empreendedorismo, não fazer macumba. É isso que eu estou falando. Não, pra você estudar empreendedorismo, você não precisa ser da sua religião. Qualquer pessoa de qualquer religião. Mas quem falou isso? O que eu estou falando é o seguinte, dentro dessa nossa religião, a forma que nós trabalhamos com nossos Exus serve como uma forma de lapidação interna para... Tem gente na sua religião que faz troca com o Exu pra ter dinheiro, sim ou não?
Tem ou não? Necessariamente. Não necessariamente é uma troca de não necessariamente. Deixa eu falar. É o quê? Aquilo é uma forma de simbologia de algo. O Exu, ele não está vivo para usar aquilo, entendeu? Então, quando a gente fala de uma troca, é sim uma troca nas ações que o Exu te orienta para você consiga. Então tá bom. Então, em vez de você consultar um Exu, consulte o gerente do seu banco. Ele vai te dar instrução. Bora lá, então? Paz do Senhor, pastor. Graças e paz, tudo bem? Graças e paz, tudo bom? Tudo bem? Meu nome é Rafaela, eu falo assim que em provérbio não fala, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. A mesma coisa na macumba, como vocês falam. Que é o seguinte, se a gente não vai até lá, ele vai falar assim, não, você tá com a bunda colada no sofá, vou te dar o emprego dos seus sonhos. Se você não levantar e reagir, não vai acontecer exatamente nada. Então você é contra as religiões de matriz africana, não, os mestres que faz trabalho pra ter mais dinheiro e que cobra ainda. Eu sou contra. Que realmente é um bom negócio, né? Sim, Pô, tem gente se cada pessoa quer ficar rica, cobrar 100... Tem gente que quer usar a religião, tanto o cristianismo quanto a religião de matriz africana você é pra contra ganhar isso? dinheiro. Você é contra isso? Eu sou a favor da pessoa ganhar dinheiro honestamente, não, peraí. independente. Alguém fala assim, o meu Exu é troca e eu fiz um trabalho pra crescer financeiramente com o meu Exu. Você é contra isso? Não, se a pessoa então fez, tá a pessoa tem então direito tá de escolha. Isso é um absurdo, isso é um absurdo. Não é? Eu trago o seu amor em 10 dias, isso é um crime, é um absurdo. Isso aí é errado. Não existe prazo. Você vai atrás que nem um emprego. Mas você vai pra uma entrevista na internet de emprego. Falando isso. Pessoas Mestres. na internet. Eu digo tranquilamente. A sua religião é contra isso? Eu digo tranquilamente que eu vivi quase 10 anos numa igreja evangélica. Qual é a sua religião? Agora eu sou candomblessista. Se eu for no candomblé, não tem isso. Todo Trabalhos pra ter financeiro. Todo canto tem na igreja evangélica. Então, é errado, é um absurdo. Isso é um engano. Canto tem. Não caia nesse engano. Igreja evangélica, religião de matriz africana aqui, dá pra você receber. Isso é safadeza, é errado. Que nem campanha da prosperidade da igreja evangélica. Errado isso! Igrejas da teologia da prosperidade, vocês são falsos profetas. E Ezequiel eu sou já contra falava vocês. isso. E Ezequiel já falava isso, a campanha da prosperidade daquela época. Isso. Então, Teologia da prosperidade, eu sou contra vocês. E aí, fala que é contra. Eu fala sou que é contra contra. mesmo, fui tempo de igreja evangélica. Não, mas e a sua? A minha, meu filho, eu não sou... Você acabou de falar que é a favor que tem. Eu falei, eu só vou te ganhar honestamente. Não falar que vai ficar rico da noite pro dia também não, pastor. É diferente. O que manifesta nos rituais e nos terreiros são demônios. Olá. Beleza? Beleza? Chama Sarote. Então, vamos lá. Você fala que o que manifesta dentro de um terreiro, seja lá de quimbanda, candomblé, umbanda, são demônios. Sim. Primeiro eu preciso te explicar que quando você fala macumba, aqui por todo mundo, cada um tem a sua religião. Você é o quarto. Tem o quimbandeiro, tem o candomblecista e tem a umbanda. Então você precisa estudar um pouco cada religião para você entender, correto? Oi? Foi mal, mano. Vai lá. Então você precisa estudar um pouquinho cada religião para você entender. Eu sou feito no santo do candomblé, mas eu tenho fundamentos de quimbanda. A espiritualidade para você é uma coisa única e absoluta que para você é Deus, Jesus e seja lá o que for. Espírito Santo. Deixa eu concluir. É que você tá saindo do tema, cara. Não, eu tô introduzindo ao tema. Da mesma forma que você tá aqui sentado, eu também tenho que introduzir o meu tema. Então vai lá. Para nós que somos da macumba, não existe nem o demônio igual você prega. A gente não acredita no demônio. Alguém aqui acredita no demônio igual ele prega? A quiumba é o quê? Oi? A quiumba é o quê? O quiumba, ele é um espírito que ele não evoluiu. Ele é do bem. Pra desgraçar a sua vida, Ele mas é do ele bem? não é um demônio. Ele é do bem? Ele é um ser humano. O que significa a palavra demônio? Eu não vou saber semântica. Consciência? Eu não estudei teologia. Continua, vai lá. Então aqui, o que eu quero explicar pra você é que o que pra você é demônio é uma palavra demônio, diabo. Ele vem de uma religião que não é nem a sua, que quem prega o que o negro faz, ou seja lá o que for, é o demônio, é o catolicismo. Nossa, velho. É mentira, pessoal? Vamos lá, a gente sempre ouviu que Vamos lá, senão vai virar um simpósio. Não, então eu tô explicando pra você. Vamos lá, então. Tudo pra você que vem do negro. Demônio, Jesus usou ela, Jesus expulsou demônios, é o que tá na Bíblia. Aí a gente vai lá, então. Você acredita
na Bíblia, nas histórias Nem que um estão pouco. lá? Nem um pouco? Nem um pouco. E por que eu tenho que acreditar na sua? Mas por que você tá falando que o que tá dentro do que eu vejo... A Bíblia fala que é demônio. Mas a Bíblia não fala nem de macumba. Nossa, tá fazendo um anacronismo. A Bíblia não fala de macumba, a Bíblia fala de luz, de ventilador, é lógico que não. Mas como que é você anacronismo isso. Como o que conceito você tá lá de espíritos opositores ao Deus da Bíblia, o que ele ensina. Por exemplo, como que eu não vou falar que é um demônio se na Bíblia mostra espíritos enganadores que faziam troca de bens materiais e as entidades que vocês defendem fazem isso. Então o que a Bíblia ensina? O sol nasce para todo mundo. Se você não acredita em Deus e produzir e plantar, você vai colher. Aquele que planta, colhe. Agora, a religião de vocês ensina que você tem que fazer feitiço para ter dinheiro? Em vez de ir no gerente do banco e aprender... Não necessariamente. Pra mim é o demônio. Não. Pera, então, deixa eu explicar a parte do financeiro. Tudo que tira consciência, voltando pro tema. Olha o que a Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 18. Não se achará entre ti quem consulte os mortos, nem quem consulte espíritos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Se é abominação ao Senhor, se referindo a Deus, é o quê? Demônio. Aqui eu estou estabelecendo que Deus proíbe a evocação espiritual e Deus não aprova a consulta a espíritos. Então, o meu Deus, o Deus que eu sirvo, ele é suficiente. Eu não preciso ficar tirando pra todo lado. Tudo que eu preciso, eu falo pra Deus. Licença de novo. Você lê a pauta de novo pra mim? Porque é muito assunto. Vamos lá. A pauta é: o que se manifesta nos rituais e nos terreiros são demônios. Depende do culto ou do terreiro que você está falando. Demônios vem da palavra daimons, certo? Muita gente estuda demologia. Então tem terreiros que de fato trabalham com demologia. Vou responder agora sobre a minha vertente, Umbanda. Dentro da Umbanda, aquilo que vocês julgam, digo, não você, tá? Ao geral. Que vocês julgam demônios são ancestrais. Pessoas ali com o mesmo sangue que vieram antes de mim, caminharam por essa terra e estão me orientando. A mesma forma como vocês usam o Espírito Santo ou Deus para falar com vocês, eu escuto eles também. É uma forma diferente, é uma energia diferente. Mas vamos pensar assim, só pra... Aristóteles, ele fala que nem tudo que é certo é lógico, mas nem tudo que é lógico é certo. Sim. Eu não posso ser guiado cegamente pela lógica, mas também não posso invalidar ela. De fato. A ideia é, se você pode conversar com um rei que governa o reino, que manda no reino, pra que você vai conversar com o guarda? Então a ideia é, se eu tenho livre acesso para conversar com o Criador dos céus e da terra, para que eu vou terceirizar para conversar com um monte que, em tese, não se deram bem, não evoluíram e agora quer vir me dar conselho? Não é mais fácil eu pedir conselho para aquele que nunca errou, que nunca pecou e morreu por mim na cruz? Não é mais lógico? Mas aí depende. Em cada religião é diferente esse assunto. Na Umbanda acredita em Jesus? Não. Não? Não. A Umbanda não acredita em Jesus? No meu crédulo, vamos dizer por assim. Jesus foi o maior médico que já teve nessa terra. Qual é o livro... Peraí. Tu acha normal... Jesus foi médium? Tu acha normal falar e a pessoa sair andando? Isso é pura macumba. Então... Isso é pura magia. O nome disso é milagre. Isso é magia, milagre é magia. Deixa eu fazer uma pergunta. Você acredita que Jesus existiu? Acredito. Qual é o livro que fala sobre Jesus? A sua Bíblia. A Bíblia. Então você tem que acreditar no Jesus conforme a Bíblia fala. Depende. Qual é o versículo que fala que Jesus era médium? Depende. Eu acredito. Jesus ele vai contra médium. Só um minuto. Deixa eu concluir o meu. Vamos lá. Ó, o que ela deixa eu concluir só um pedaço do meu. Só um pedacinho. Vamos lá. Vamos voltar pro tema. Tudo que se manifesta dentro de terreiros de Umbanda ou que vocês colocam como macumba é demônio. Então tudo que não é Deus é demônio. Não, tem seres humanos, animais, né? Tudo que não é Deus não é... Não, tirando nessa parte é espiritual. Vamos ser mais... Espiritual. Sim. Certo. Então, quem fecundou a Maria foi quem? Porque não foi Deus. Foi Deus. Por isso não, é Deus. Ele mandou o anjo. O anjo fecundou Maria? Eu li na mesma Bíblia que você. Que o anjo teve relação com a Maria? Não, relação não foi relação, porque senão não precisava de... O Espírito Santo gerou Jesus, não foi anjo. O anjo deu a mensagem que ia acontecer. E aí, Espírito Santo também é Deus. Então Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Isso. Então Deus não é da um Trindade. Só. É a Trindade, Deus né? é um só subsistente de 3 pessoas. Mas então, como que é um só e como são 3? Paradoxal, não contraditório. Ótimo. Beleza, então... Romanos capítulo 9 diz assim, como que a criatura citar a Bíblia. A Bíblia, eu gosto muito da Bíblia. Posso citar? Você gosta, eu vou Fica à vontade, fica à vontade. Romanos capítulo 9, Paulo fala assim, como que o Criador, a criatura quer questionar o Criador. Por exemplo, eu acredito que Deus é eterno. Como que eu vou entender na minha mentalidade, que é finita, que é limitada, como que um Deus sempre existiu e nunca foi criado? Bom, Deus não se explica.
E como que explicar a Trindade? Na nossa mente finita, eu não consigo explicar. A Bíblia diz que é assim. Mas aí, nesse debate, você quer encontrar lógica pra macumba. Eu falei olha bem que você falou. que nós não podemos ser guiados cegamente pela lógica, mas também não podemos invalidar ela. Eu trouxe o equilíbrio. Eu entendo, beleza, vamos lá. Seguindo a lógica de Aristóteles. Olá. Tudo bem? Tudo bem, meu nome é Beatriz Winterli, eu vim de Recife. E eu já participei de diversos... Eu já participei de... Eu não acredito, não sei se é ritual, mas eu já participei de Tenda do Suor. São rituais xamânicos, acredito eu. E você acredita que qualquer ritual são demônios? Beatriz, é? Isso. Vamos lá, Beatriz. Eu acredito que qualquer ritual, como está escrito aqui em Deuteronômio, e como está escrito em 1 Coríntios 10, olha o que o apóstolo Paulo diz. As coisas que os gentios sacrificam é a demônios que eles sacrificam, e não a Deus. Se eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus, é óbvio que eu vou acreditar no que está na Bíblia. A ideia é, se eu posso conversar diretamente com Deus, o porquê eu não ter Deus como meu suficiente? Eu acredito em Deus, só que ele não é suficiente. Eu preciso da entidade A, eu preciso da entidade B. Então assim, já pensou se o meu pai chega em mim e fala, eu sou filho de todo mundo? Não, eu sou filho do meu pai. Então, eu tenho acesso com ele. Todo mundo quem? Que realmente tem essa filiação. Então, eu acredito que o evangelho, ele está dentro de algo mais lógico do que as entidades. Isso exclui o sentimento da coisa? Porque eu já participei além do... Bom, eu queria que tu me definisse demônio, né? Mas não sem entrar na etimologia, né? Íntegra mesmo. Porque... Pode... Vamos lá, então. Definir um demônio simples faz parte da terceira parte dos anjos caídos, que se tornaram demônios e agora são opositores ao reino de Deus, o que a Bíblia chama de império das trevas, não reino das trevas. Reino é só em Deus. Tá, eu já vi muitas pessoas, os cristãos ali, falando que era um espírito maligno. É isso, né? Espírito do mal. Fechou. Então, vamos lá. Em 1 Samuel 16, o espírito mal... vinha da parte de Deus sobre Saul. Então, quem é você pra pegar e falar o que tá na própria Bíblia? Eu sou alguém que estuda a Bíblia diferente de você. Lá em 1 Samuel... Então a gente pode peneirar? Posso explicar o texto? Lá em 1 Samuel, primeiro código que tem lá, o espírito vem de baixo, não vem de cima. Sempre que um anjo ou uma mensagem vem na Bíblia, vem de cima, não de baixo. Segundo, Samuel, a feiticeira de Endor, Samuel, ele já morreu, Saul... Ele está indo consultar Samuel, sendo que Deus falou para Samuel em vida que não era para falar mais nada para Saul. Quer dizer, Deus é contraditório? Deus falou para não falar nada para Saul em vida, vai falar em morte? Fechou. E terceiro, que Saul não viu espírito nenhum. A feiticeira desvê e Saul... Não tá no texto que Saul viu alguma coisa. Saul estava cegamente tentando acreditar em qualquer coisa. Estava desesperado. Vamos lá. O erro da rotulação é vocês pensarem, como nós entendemos demônios, como forças da natureza. Eu vou te dar um exemplo. Meu pai é uma pessoa cristã, morreu dentro da igreja católica, ajudava o padre e outras coisas. Tivemos um dia essa mesma discussão que nós estamos tendo. E eu só falei para ele o seguinte, eu vou falar isso para você pensar, para que todos aqui, todos nós acreditamos como forças, não como demônios. Isso é uma rotulação, como eu já tentei explicar para ele, que veio da Bíblia. Eu falei, pai, é o seguinte, tira o seu sapato, segura a minha mão e vamos com o pé na grama. Tinha uma capela lá, onde eles moram. Eu falei para ele, fecha seus olhos. Escuta os pássaros, escuta o que está em volta. Agora abre seus olhos. Isso para mim tudo é Deus. Sabe por quê? Porque é energia. Isso é panteísmo, aquilo... né? Não. Isso é tudo criação de Deus. Criação de Deus. Então, Deus está em todos os lugares. Está dentro da minha casa, está dentro de mim, está dentro do terreiro. A Bíblia fala que a natureza apresenta Deus. Deus é um ser que se comunica com o homem, não é tudo. Eu não vou chamar a árvore de Deus, não vou me ajoelhar para uma árvore. Mas eu posso me conectar com aquela energia, por que não? E não vai ser uma energia demoníaca, como vocês falam. É uma energia... Você pode fazer o que você quiser. Sim. Eu só discordo, porque assim, como que eu vou acreditar que tudo é Deus? Então Deus é nada. Se Deus é tudo, ele é nada. Mas Deus é um ser pessoal que criou os céus e a terra, como a Bíblia diz. Deus, então, no Deus, por que tem que ser demônio? O meu terreiro, o meu trabalho, firmar a minha vela... Você é luciferiana, né? Eu sou. Quem é Lúcifer? Lúcifer é... o Deus da criação, que faz pensar, o que faz pensar... Mas da onde vem a história de Lúcifer? Vem da Bíblia, porque ele se rebelou. Então você acredita no Deus da Bíblia? Não. Você acredita no Lúcifer que está na Bíblia, mas não acredita no Deus que está na Bíblia? Eu acredito na história que está contada dentro do seu livro.
Porque para mim aqui são capítulos escritos por outras pessoas, então pode ter várias... As histórias que você acredita foi escrito por quem? Por outras pessoas também. Então pronto. Então, por outras pessoas. Então, na verdade, não é a mesma coisa. Então é a mesma coisa. Não é, porque a Bíblia, aonde ela entrou, ela transformou a sociedade. Por exemplo, o pensamento também transforma. Tá bom. Coloca a Bíblia num presídio, todo mundo vai deixar de roubar, matar, vai se converter. Agora coloca Austin Crowley lá, vai adiantar merda nenhuma. Rael, você tá muito nervoso. Toma sua água, cara. Vou beber, obrigado. Calma. Esse daqui tá muito acalorado, calma. Ó, a gente conversou num outro debate, que foi mais produtivo, inclusive, mas você não me respondeu uma pergunta. Esse tema já veio várias vezes sobre você denominar as nossas entidades como demônio. A Bíblia denomina. E aí, não fala de entidade, só fala de demônio de uma forma genérica, né? Mas é que a palavra entidade eu quero trazer uma visão para você. Quando a gente olha o fragmento da história dessas entidades e da onde elas vieram, as entidades elas falam muito sobre civilizações antigas, como Maia, Inca, Azteca, que são as civilizações egípcios que guiaram a gente para o futuro. Então, como que a gente pode denominar um fragmento de uma entidade que ela teve participação da onde surgiu a origem humana e nos guiou para o futuro como um demônio? A entidade, ela é do bem e do mal ou é neutra? Sempre do bem. Ela é sempre do bem? Então, ela tem as suas particularidades. Então Exu não pode fazer mal? Se ele quiser, ele pode fazer mal, mas o livre-arbítrio de uma interfere. Fonte pode sair duas águas? Mas ele interfere. De uma fonte pode sair duas águas? Mas existe uma lei. Existe uma lei. Então, o livre-arbítrio faz parte do humano. Você pode fazer, mas você sabe que você não deve. O Exu, ele pode fazer o mal de acordo com a vontade humana? Da mesma forma que você pode também. Não posso, eu não manipulo Deus. Se eu falar, Deus, eu quero fazer o mal, me ajuda a fazer o mal, Deus vai ser contra. Não. Deus vai ser contra. Eu não mando em Deus, eu não manipulo Deus, ele é soberano. Agora, se eu manipulo Exu pra fazer a minha vontadinha, o fulano eu vou fazer mal pra ele. Pelo amor de Deus, meu santo é maior que o dele, que ridículo. Beleza, Israel. Vai lá, debate religioso com ateu, hein, galera? Vamos lá, rapidão. Então, a gente fica nas definições. Você disse agorinha que demônios representam 1/3 dos anjos caídos, correto? Sim. Começa por aí que ninguém chama anjo nos seus rituais e nem esses anjos caídos. Não são mais as anjos. definições deles, enquanto religiosos, é um pouco diferente. Então, eu não posso usar o mesmo desserviço que aconteceu na década de 90, quando Edir Macedo lançou um livro chamado Guias, Caboclos e Orixás. Baseado nessas definições e nessa ontologia, é que você vê exatamente essa ontologia de uma perspectiva neopentecostal que começou nos anos 80 com um pastor chamado Peter nos Estados Unidos e nos anos 90 pastores copiaram no Brasil. O que estava acontecendo nos Estados Unidos nesse mesmo período? Você falou de Aleister Crowley e eu cito para você Damian Eccles, que foi condenado à prisão perpétua por intolerância religiosa. Se você olhar os casos dos 3 Mansfield, você vai ver muito bem o que eu tô falando, porque provavelmente você não ouviu falar. Tem notícia de cristãos que morrem também por intolerância ao cristianismo. Só que sabe o que salvou Damian Eccles? Exame de DNA, ciência, não foi Deus. Bom, primeiro... os caras têm medo de debater, vou fazer o corte e vou levantar pra ir embora. Mas não foi isso que foi falado no começo? Não, ninguém levantou a mão pra você ir embora. Você foi embora pra fazer corte. Fica até o final, escuta. Foi falado no começo isso. Vamos lá, vai. Israel, já que você tá falando de demônios, vamos falar de Lucifer. Quem é Lucifer pra você? Lúcifer foi criado, se eu não me engano, por Gregório. A palavra Lúcifer é uma palavra recente. A Bíblia não dá o nome dele. A Bíblia fala de Satanás, antiga serpente, demônio. Mas é o opositor a Deus. Aquele que quis ser igual a Deus. Ele não quis ser melhor, como alguns falam. A Bíblia diz que ele quis ser igual. E igual a Deus ninguém há, ele foi expulso do céu com a 3ª parte dos anjos. Quantos caíram junto a Lucifer? 3ª parte dos anjos. Quantos foram? 3ª parte dos 199 anjos mais Lucifer caíram. Tá na Bíblia? Procura depois no Google, dá um Google aí depois, pra você dar uma olhada. Você que é pastor, você tinha que saber. Não, eu tô perguntando, uma pergunta... Mas faz parte? Lucifer não tá na Bíblia? Não tá esse número na Bíblia. Lucifer não tá na Bíblia. Tá bom, um terço. A palavra Lucifer não tá na Bíblia. Vamos lá, Lucifer é o tentador, certo? Ele é o tentador. É um dos seus atributos. Você já foi tentado quantas vezes por Lucifer? Por Lucifer? Algumas vezes. Ele é o diabo pra você? Ele é o diabo. Então você é o julgador dele. Sim, é isso? A Bíblia fala que nós iremos julgar. Você tem o direito de ser o julgador de um anjo caído. No período da glorificação, quando Jesus voltar, nós iremos julgar quem foi adepto de Satanás e seus anjos.